Boa noite, todos e todas. Meu querido pai, inspetor Viana, querido, Juliana, minha amada esposa, vereador Eliseu Gabriel, querido desembargador Silmar, Rafael Donatiello, meu sócio, Chico Pinheiro, meu irmão, meus filhos Francisco, Duda, Catarina, Fernanda, com quem fui casado, e Gustavo, seu marido, duas pessoas que moram no meu coração e fazem parte também da nossa família. Queridos amigos e amigas, membros da comunidade ICL que estão em peso aqui representando essa nossa família. Servidores e servidoras que nos presenteiam com o seu tempo para poder ajudar a tentar construir, né, uma sociedade melhor. É um nome que é tão forte, servidor, alguém que vive para servir e que hoje em dia está sendo tão atacado. Então, aqui, o nosso também boa noite para todos os servidores e servidoras públicos desse Brasil, que merecem o nosso aplauso. E eu não consigo assim expressar a felicidade que é estar aqui hoje com esse grupo de pessoas, esse grupo tão especial, vendo um vídeo como esse. Foi uma surpresa para mim. O meu pai está em São Paulo, foi uma surpresa, ele chegou depois do almoço, eu não esperava que meu pai estaria aqui, de repente bateu ali na porta do meu quarto, falei, opa, pode entrar, apareceu meu pai ali, né? Acho que ele que veio de Marte nessa espaçonave, e recebeu o título de cidadão paulistano. Eu andei pensando muito sobre isso, né? E até meus filhos me perguntaram, mas papai, esse título aí, ele é útil para quê? Eles me perguntaram, né? Dá para usar para quê, assim? E é uma boa pergunta, que eu ainda não sei responder para vocês, mas ele me fez pensar muito sobre essa questão do que é, né, ser paulistano. E eu comecei saudando aqui a minha família, e saudei vocês que fazem parte da comunidade ICL também como uma grande família que a gente está construindo. E eu acho que essa palavra, família, ela me traz um pouco do que significa receber esse título hoje de cidadão paulistano. A gente criou uma sociedade com bairros, com cidades, com estados, com países, que, na verdade, são pequenas, médias e grandes tribos. São maneiras da gente se organizar e, em tese, se ajudar, se cuidar. E eu acho que receber um título de cidadão paulistano é, para mim, um abraço, um acolhimento de alguém que passa a fazer parte dessa tribo, dessa família, e que deveria, junto com todos que compartilham esse espaço, estar apto a cuidar, a se preocupar, a olhar, num tempo onde a gente cada vez menos tem esse cuidado do olhar. Te vejo, te escuto, me preocupo com você. Onde cada dia mais a gente é levado a querer ter sucesso pessoal, vencer na vida, ser bem-sucedido. E, de repente, existe ser bem-sucedido sozinho? Existe um mundo onde todo mundo consegue vencer na vida, se a condição para vencer necessária é que existam derrotados? Só existe um vencedor quando existem derrotados. Será que a vida que a gente sonha é uma vida onde as pessoas correm desesperadamente para se tornarem vencedores ou correm desesperadamente para se tornarem felizes, ou não correm desesperadamente e tentam, desde já, desde hoje,
serem felizes. Eu, como cidadão paulistano agora, eu me comprometo a ter esse olhar cada vez mais compassivo, cuidadoso, atencioso aos meus irmãos e irmãs que dividem esse espaço, nesse tempo, comigo. Veja que eu caminhei por quase todos os cantos. Fui banqueiro, fui carioca, fui paulista, fui atleta, fui surfista, montei cavalo, estive em Londres, estive em São Paulo. E, como diria Raul Seixas, talvez a única coisa que não mudou na minha vida foi a mudança. Eu mudei o tempo inteiro, uma metamorfose ambulante, querido Ladislau Dalbor, que, aliás, a gente falou de Paulo Freire, temos aqui um dos maiores intelectuais do Brasil, genro de Paulo Freire, Ladislau Dalbor, professor, peço palmas. A esse querido e amado mestre com quem eu tanto aprendo. E eu mudei tanto, e uma vez eu li uma coisa que me chamou a atenção, que era o seguinte: Eduardo, se você mudou tanto, daqui a 5 anos, provavelmente, você vai ser bem diferente do que você é hoje. Então, baixa um pouco a bola das suas certezas, sabe? Baixa um pouco a bola desse negócio de querer convencer todo mundo do que você acha hoje. Daqui a 5 anos, provavelmente, vou achar coisas tão diferentes. Será que eu preciso ser tão arrogante, tão hostil com as opiniões que eu tenho hoje? Era um cara, não diria de direita, mas era um cara de mercado. Hoje sou um cara de esquerda, né? Era um cara de banco. Hoje sou um cara que passo meu tempo livre em acampamentos, em aldeias indígenas, em quilombos. E aí? Será que eu estou certo agora e estava errado antes? Será que eu estou errado agora e vou estar certo daqui a 5 anos naquilo que eu vou me tornar? E essa pergunta, ela o tempo inteiro me incomoda, porque a gente quer estar certo, né? A gente quer fazer o certo. E aí há pouco tempo atrás, eu encontrei um caminho que era o seguinte: Eduardo, em toda decisão que você tomar na sua vida, em absolutamente toda, pensa o seguinte: qual a opção entre as possíveis que você tem que tira sofrimento em vez de colocar sofrimento no mundo? E eu acho que isso para mim, enfim, funcionou muito mais do que qualquer tipo de ideologia, porque a ideologia surge como consequência, e não como uma coisa que você, enfim, aprende, decora, repete uma receita de bolo e, de repente, não sabe nem o que está falando, porque o mundo muda, as pessoas mudam, as variáveis econômicas mudam, professor Ladislau, as ferramentas mudam, essas que a gente chama de tecnologia. Tecnologia nada mais é do que ferramentas. Então, como é que a gente consegue se situar no meio desse mundo que tanto muda para saber qual é a opção correta para tomar num mundo tão cheio de opções? E essa virou meio que a minha fórmula. Qual das opções tira sofrimento? E eu convido, né, as pessoas a fazer essa reflexão. Em toda decisão que a gente toma no nosso dia, a gente pensa naquilo que tira sofrimento ou a gente pensa naquilo que vai nos fazer um vencedor? Ou a gente pensa naquilo que vai nos tornar bem-sucedido, segundo aquilo que é convencionado como bem-sucedido, independente do quanto sofrimento isso cause, independente do quanto sofrimento isso gere? E aí, mas Eduardo, tirar sofrimento de quem? De todo mundo. Eu acho que a gente não tem que escolher quem a gente quer que sofra menos, porque a gente deveria querer que todo mundo sofresse menos.
A gente deveria querer que as pessoas com quem a gente não se identifica, as pessoas de quem a gente não gosta, as pessoas de quem a gente tem raiva, a gente deveria querer que elas também sofressem menos. A gente deveria querer que pessoas de outras raças, de outros países, pessoas de outras profissões, pessoas de outras ideologias políticas sofressem menos. Um mundo onde as pessoas sofrem menos é um mundo que tem menos xingamentos, menos homicídios, menos mentira, menos agressões. É um mundo onde fazer a lei ser cumprida é um mundo mais fácil. É um mundo onde colocar aquilo que a gente sente para fora é muito mais fácil. É um mundo onde exercer a nossa vocação, seja essa vocação o que for, é muito mais fácil. E todo mundo sai ganhando com isso. Então, eu aqui numa casa onde as pessoas pensam diferente, existem vereadores de direita, vereadores de esquerda, eu realmente tenho como uma utopia que cada um, mesmo acreditando em coisas completamente diferentes, por trás tivesse assim, mas eu acredito nisso porque eu acho que isso vai fazer um mundo melhor. E eu não acho que é assim hoje em dia, nem aqui, nem em lugar nenhum. As pessoas criam fórmulas para poder, enfim, buscar essa vitória nessa competição maluca que a gente criou. E, por fim, eu trago um alerta. As coisas vão ficar muito mais difíceis nos próximos anos no mundo. O clima vai seguir mudando, a gente vai ver cada vez mais tragédias como essa do Sul, a gente vai ver cada vez mais concentração de renda, as tragédias elas vão afetar cada vez mais as pessoas mais pobres, porque as mais ricas vão conseguir se mudar para lugares protegidos, vão conseguir usar a tecnologia também para se proteger. Então, a gente está entrando numa fase de mundo onde esse sofrimento tende a cada vez mais aumentar. Isso não é uma dúvida, isso é uma certeza. E o que a gente pode fazer? Cuidar. Olhar para quem está ao nosso lado. Compartilhar o sofrimento. O nome disso é compaixão. A palavra pathos do grego quer dizer sofrimento. Então, ser compassivo. Abrir mão de alguma coisa, se for preciso, para poder fazer alguém ter alguma coisa que ela não tem. E eu acho que isso exige coragem, isso exige desapego, isso exige aprendizado, e isso exige largar velhos hábitos, velhas crenças, velhas certezas. Mas eu acho que se antes adotar essa nova maneira de viver era uma boa opção, hoje é a única opção. Se a gente, enfim, sonha em encontrar alguma saída para todo esse sofrimento que está vindo. E não é estranho a gente acordar desanimado com tudo isso. É o normal. Se vocês têm acordado alguns dias meio desesperançosos, tristes, preocupados, eu acho que vocês estão absolutamente sãos ou sãs. Esse é um mundo que exige que a gente tenha esse tipo de preocupação. E a gente tem que encontrar ilhas de esperança. A gente tem que encontrar respiros de esperança para seguir lutando. Ou
como diria Maria da Conceição Tavares, pelo menos, se não para construir um mundo novo, para não ter a nossa digital como quem contribuiu para esse mundo doente. Então, essa comunidade que está aqui junta é um sopro de esperança. O ICL é um sopro de esperança. Essa nova geração que está surgindo, com alunos e alunas da Educafro que estudam no ICL, quando eu vejo meus filhos trazendo assuntos que eu nunca seria capaz de trazer quando eu era da idade deles, isso tudo é motivo para a gente se agarrar em alguma coisa para acreditar e seguir lutando. Talvez essa vitória não venha na nossa geração. A vitória não veio para Darcy Ribeiro, Leonel Brizola não viu um mundo melhor, Gandhi não viu um mundo melhor, Martin Luther King não viu um mundo melhor, Irmã Dulce não viu um mundo melhor, Dom Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, nenhum deles viu um mundo melhor. Maria da Conceição Tavares nos deixou há poucos dias e também não viu um mundo melhor. São Francisco de Assis não viu um mundo melhor. Mas nenhum deles esperava ver esse mundo melhor. Eles se viam como elo. E eu, como ex-atleta de revezamento, 4 por 100, na Universidade da Califórnia, temporada de 1996, eu aprendi uma coisa que é o seguinte: no revezamento, quando aquele que chega lá no final e cruza a linha, ele vence, ele não sobe sozinho no pódio. Ele sobe com todos que passaram um bastão um para o outro. E um dia, eu quero crer que a gente vai viver numa sociedade mais justa, numa sociedade mais humana, numa sociedade mais digna, onde as pessoas possam ser o que elas quiserem ser e, antes de tudo, serem simplesmente felizes. E isso vai ter sido uma vitória, sim, de Darcy Ribeiro, de Marielle Franco, de Irmã Dulce, de Frei Davi e de todas as pessoas que passaram e deram a sua vida para construir esse mundo melhor. E quando eles vencerem lá na frente e vibrarem, a gente vai estar junto lá, celebrando essa vitória, porque eles vão carregar toda essa ancestralidade junto com eles. Viva Dandara, viva Zumbi dos Palmares, viva todos que lutaram por um mundo melhor, viva o ICL, viva vocês, viva a gente estar junto aqui nessa noite, resistindo e acreditando que é possível fazer diferente. Muito obrigado, vereador.